Olá pessoal, sou o Guilherme, sócio do Cineland. Estamos aqui hoje para falar sobre o filme O Agente Secreto. Tem a presença aqui do meu amigo Jefferson Dutra e convidados muito especiais, o Roberto Diógenes e a Hermila Guedes, que participa do filme do Agente Secreto. Todos, olá a todos e todas. Sou Jefferson Dutra, sou agente cultural. Vim aqui a convite de Guilherme para incrementar um pouco mais esse bate-papo aqui com esses dois atores. Uns eu já conheci de muito tempo, outros eu estou conhecendo agora e tendo o prazer de conhecer agora. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco, né? Essa tardezinha quente aqui de Caicó, que vocês estão tendo o prazer, né, de experimentar os 40 graus de Caicó, mas isso faz parte do pacote do festival, tá? Uma coisa, Guilherme. Então, talvez eles não tivessem nessa noção do quanto que Caicó é quente, né? Exatamente agora 34 graus com a sensação de 80. Então vamos lá. O que é que vocês estão assim nessas essas primeiras impressões sobre a cidade de Caicó e o festival, né, o Curta Caicó em si? Começa? Eu vou falar porque eu sou como um bom cearense, eu não perco piada, tá. A gente estava almoçando hoje no restaurante, o cara tocando a sanfona, forrozinho, pé de serra maravilhoso, um lugar genial, comida boa. Quando o cara chega lá com um balde de gelo, bota assim nos pés dele, eu só olha, ele gosta de relaxar os pés ali, depois ele tirou, eu disse: "Não era? Ele disse: "Não, é só para subir o gelinho". Aí eu disse: "Ah, tô entendendo". Aí quando eu vi o cara distribuindo gelo, assim, jogando ao redor do bar, eu só olha para refrescar o lugar, sabe. É uma ótima ideia, não é? Ótima ideia. Eu achei Vamos que aderir, né? O pessoal do Ceará aí, ó, Então, Pernambuco olha. também. eu entendo muito de calor, né, porque eu sou sertaneja, eu sou do sertão pernambucano, sou de Cabrobó, então o calor Aham. pra mim é vida, é memória, então me sinto em casa em Caicó. Não, nós somos do Nordeste, a gente está acostumado, a gente só brinca, a Isso. gente arenga, né, É como pra ver você quem é o mais diz. quente, né? É, mas a cidade, eu me sinto em casa nessa cidade não é só pelo calor, né, eu sou muito bem acolhida, bem recebida, é a segunda vez que eu tô no festival, o Curta Caicó. O primeiro ano foi o ano passado, a convite do Haydn com os atores do Cangaço Novo, Sim. que a gente inclusive filmou em Carnaúba dos Dantas e em Parelhas, então a gente veio convidado, foi o primeiro momento, o primeiro ano, e agora a segunda vez com essa sessão especial, no Cineland do Agente Secreto. É, e agora Cineland, né? Cineland. E com essa Cineland. homenagem que se foi a Alice no ano passado, hoje a homenagem desse ano é da Dona Tânia, né, Dona Tânia. a maravilhosa, potiguar brilhando, né, como eu até falei hoje na apresentação, que a gente estava em Cannes, e era um teatro de 2.300 lugares, de estrangeiros, não tinha só brasileiro ali, né, gente do Uhum. mundo inteiro, e foi aplaudido igual foi aplaudido aqui nas sessões que a gente tem participado, né, ou seja, ela é universal hoje em dia. Universal. E é uma atriz inspiradora, né? Demais. Porque começa uma carreira com mais de 70 Mais de anos, 70 anos. nessa profissão que a gente tem que é tão estável, a gente estava conversando, então ter ela como uma inspiração já é, né, um ponto de partida que tudo é possível, É, né? e dentro de um filme denso, ela é um frescor no filme. Sim, verdade. Sim, Dá Ela uma é leveza, né? dá uma uma leveza verdade, né? Uhum. pela espontaneidade dela. Ela Sim, interpreta, eu não sei nem se interpreta, porque parece que ela não está interpretando de tão é verdadeira, é, né. Eu acho que é. quando eu digo mesmo para um público estrangeiro, essa naturalidade dela, Uhum. fotografa, né. E foi exatamente o que o Kleber Mendonça Filho falou, que quando ele estava escrevendo o roteiro do Agente Secreto, ele colocando o personagem da Dona Sebastiana, ele não tirava da cabeça dele a Dona Tânia, né? Esse personagem aqui tem que ser ela. Então ele lembrou dela da participação que ela fez de coadjuvante, foi? Bacurau. Em Bacurau. Bacurau, e ficou martelando na cabeça dele que tinha que ser a Dona Sebastiana, tinha que ser Dona Tânia, e aí tudo aconteceu, né? Uma grande descoberta, Uma não grande é? descoberta, né? É. Uma grande A descoberta. gente a gente aqui tá numa região que o cinema, ele tanto na questão comercial, como com a vinda do Cineland, como com produções cinematográficas, com curta-metragem, é uma coisa bem de 2016 para cá. Mas a gente percebe, né, Guilherme, que esse mundo do audiovisual não é assim aquela coisa, nossa, alcançável, artistas, produções, é tudo inalcançável, é uma coisa que está ao alcance de todos. E a vinda para cá da produção de Bacurau, como você me falou, Hermília, foi uma oportunidade, iniciou a carreira de Dona Tânia, como ela fala, aos 70 e tantos anos, né? Então, assim, serve para muita gente, até para a gente argumentar o seguinte: olha,
Arte é isso, cultura é isso, entendeu? Tem que ser aquela questão de você oferecer para todo mundo. Não tem como você saber, Guilherme, se uma pessoa gosta ou não de tal. O cinema brasileiro tem esse problema, ninguém gosta. Você não sabe, você tem que pelo menos mostrar. Você Justo. tem que oferecer a oportunidade até de aparecer. Dito isso, Guilherme, deixa eu começar aqui com uma pergunta para os dois. Conte-nos um pouco sobre o início da carreira de vocês e como é que está sendo essa entrada e a continuidade do caminho pelo audiovisual. Começar, Roberto. Hum. Ah, perguntaram isso, refletindo assim, ué, como tudo começou? Na realidade, por incrível que pareça, aí vem essa importância que você está falando aqui, que o que me motivou a ser artista foi a cidadezinha do interior onde eu nasci e morei lá até os 11, 12 anos de idade. Depois fui para a capital para estudar, porque não tinha. Imagina, hoje tem uma cidade de 30 mil habitantes, naquela época eu nem imagino quantos mil habitantes era. E o que me marcou nessa minha caminhada para ser artista, não tinha televisão na cidade, Uhum. mas tinha o cineminha, Olha que só. era aquele cinema de rolo que conseguia os rolos, projetava, a projeção não batia com o som, Eita! atirava o som para aparecer depois, você falava e o som saía depois, né? E aí tinha os filmes, aí era filme de faroeste, era Sim. Kung Fu, alguns filmes brasileiros, preto e branco, e eu era mágico, eu olhava aquele negócio, era uma magia, que eu até falo, o curta-metragem, o Artista contra o Cabra do Mal, do Raul de Gomes, do Ceará, que está no YouTube, é só procurar que está lá. Ele fala exatamente isso, ele fez a partir da infância dele, dessa mesma Aham. minha infância, onde tinha esse tipo de cinema. E depois a chegada da televisão. E fora isso, o circo, que Sim. chegava na cidadezinha, o circo passava com o palhaço pela rua, e aquela coisa, fugir com o circo, vontade de fugir com o circo, né. Depois eu fugi com o circo indo para a capital e lá indo atrás de descobrir aonde é que se fazia teatro e a partir daí tudo começou, né. Mas isso é só o início, né, se for pra falar mais. Qual a cidade que você É Parambu, é uma cidadezinha, Parambu? região dos Inhamuns, da 400 quilômetros da capital, Aham. né. O que me motivou, assim, o porquê que você quis, eu digo assim: "Ah, eu vou lá para minha infância", que inclusive a gente na nossa adolescência, a gente renega a origem, a gente renega os pais, aí não sei o quê, porque você acha que vai ser novo, né, e depois na realidade você depois vê Tenho orgulho. que tudo tá na sua origem, né, Uhum. seu gosto. Já percebi personagens que eu fiz que tinha a ver lá com a minha cidade, lá com a figura do meu pai, né. Uhum. Então a gente está muito a raiz é onde justifica, né. Talvez isso que você está falando hoje, essa força de hoje, qualquer cidade hoje, todas as cidades com poder através das leis, o Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, que está possibilitando mandar orçamentos, claro que é orçamento que às vezes nem cobre um projeto, mas possibilita que você faça alguma coisa, e Aham. que você experimente, que você experiencie, e através dessa experiência, vem algo novo, né. E aí você tira aquela coisa: "Ah, é só a capital que pode", ou "É só o Rio de Janeiro, ou São Paulo que pode". Não, né. Eu acho que um governo, democrático como que a gente tem, possibilita isso, faz com que hoje talvez, provavelmente tenha alguma lei de incentivo que possa, porque não se faz um projeto desse sem recurso mínimo nenhum, né. Uhum. Ixi, falo demais. É, eu, como eu falei, sou de Cabrobó, então lá tem cinema, mas é desativado, como em maioria dos interiores do Brasil, não é? Uhum. Mas a minha primeira experiência com cinema, acho que menos de 8 anos eu tinha, e foi o filme que eu era apaixonada pela Xuxa. Então, era uma projeção muito mambembe, eu acho que de pessoas que eram ciganas, sabe? Que passavam pela cidade, e era Super Xuxa contra o Baixo Astral. E foi minha primeira experiência em cinema, mas nunca pensei, ali não despertou nada como artista, nunca pensei em Aham. ser atriz na vida, mas adorava muito ver cinema e estava sempre em teatro, eu sempre gostei. E uns vizinhos apaixonados pelo teatro me convidaram para fazer um teste para uma peça infantil no, num subúrbio lá de Paulista. Uhum. E aí eu ingressei no teatro e de repente virou minha profissão, porque a Legal. partir desse trabalho, né, junto com os meus vizinhos e o meu mestre, né, quem me fez o culpado de tudo isso, é o João Ferreira, que é um ator de lá, eh, teve um teste para um curta-metragem e estava retomando o cinema pernambucano nessa época, e Uhum. aí eu comecei junto com eles, Massa. que foi o pedido, e daí eu não parei, virou minha profissão.
Mas eu diria que virou depois do Celso Sueli, porque aí não teve volta, né? O Celso Sueli disse, ou é Celso isso ou Sueli. não. Mas sempre tive muitas dúvidas. Acho importante você também deixar assim que o fato de eu continuar como atriz foi muito dessas produções estarem presentes no meu estado, por exemplo. E eu acho maravilhoso quando se tem a possibilidade de ter muito mais produções, porque eu não preciso morar fora, sair Justo. do lugar onde eu acredito e tenho base e quero morar, que é o estado que eu nasci, né? Eu não moro mais na cidade que eu nasci, eu moro em Recife, mas eu quero continuar morando lá, então resisto, exatamente porque isso foi fomentado, isso está lá, as produções estão lá, estão descentralizadas, e eu acho isso tão importante para a gente como nordestino, né? Como artista nordestino. Sim. E olha, só pegando exatamente o que você está falando. Então, aos 20 anos, eu fui embora para o Rio de Janeiro. Que eu já tinha feito Hum, curso de arte dramática, eu achava que aos 20 anos a gente acha que a gente pode tudo, então eu ia ser ator profissional, aqui já está tudo pequeno para mim, quero coisa maior, e aqui não dá, tem que ir para o Rio de Janeiro, essa história, né? Aí fui para o Rio de Janeiro por aí 10 anos lá, ralei que só, bati, com 20 anos a gente tem cara de pau de bater na Globo, você faz isso, faço, faz aquilo, né? Hoje não, você faz aquilo, mais ou menos, você canta, isso de jeito nenhum, na época você canta, dança, dança, sapateio, né? Você tinha essa cara de pau, né? Isso é E, juventude. juventude. Isso se chama E aí eu juventude. fui, bati na pedra da agulha, fiz tudo assim, fui fazer curso, quando a gente estava conversando aqui há pouco, Sim. curso e mais curso e tal, até que chegou um momento, ralava tanto e eu comecei a entrar num processo de aqui, fica mal, assim, nossa, estou aqui há 10 anos, não fui capa de revista, não virei galã, não fui nada, Nossa. decepcionado, de certa vez, vou embora. Vou embora, voltar para Fortaleza, não quero mais fazer teatro, não quero. E deu a gente desiste várias vezes como artista, a gente desiste muitas vezes, não é Eu só uma desisto vez, todos os não. dias, mas também resisto todos os dias. Desiste todo dia. É uma desistência a resistência, É, é um jogo. um puxa e estica, estica e puxa, né? E aí, eu voltei para Fortaleza, não quis mais fazer teatro, mas sempre aparecia alguma coisa eu ia fazendo. Me chamava para fazer um programa de TV, eu fiz 4 anos apresentando sobre a história do Ceará. Aí um comercial, fazia um filme e tal, um teste. Aí você ia fazendo aquelas Sim. coisinhas. E sempre coisinha pequena, tal. Aí até que um momento, era o colégio de direção teatral, um grande momento, os grandes mestres indo para dar aula, e eu voltei, fiz uma peça, ganhei um prêmio de melhor ator, e tal, fiquei 10 anos em cartaz com essa peça, e disse, opa, acho que renasci de novo, né? Aí vai. E aí, só para você ver, olha que engraçado. No dia que eu fiz o teste, a terceira fase e última fase do teste pro agente secreto, porque eu fiz o agente secreto, eu não fui convidado, porque. Aham. Não, foi teste mesmo, na lata, Uhum. assim. E o último teste eu fiz online, lá na cidadezinha onde eu nasci, que eu tô Olha te só. contando a história. Deu Ah, sorte. Na chácara do meu pai, que eu sabia, é lá porque tem internet, né. Fui lá, montei eu aqui com o smartphone e tal, fiz o teste e lá foi que eu recebi esse convite, foi lá onde eu chorei, foi lá onde eu dei pulo de alegria, foi lá onde, foi esse convidado. Olha como a vida dá que sim. volta, como você ressignifica a Sim. sua origem. Sim, que legal. O que eu neguei foi É, para ser chamado para o trabalho mais importante da minha vida, que eu considero que seja. Se o céu de Sueli foi a tua porta de foi. entrada de saída para o mundo, eu não posso ainda dizer que não, mas eu acho que a maior visibilidade e importância que um diretor possibilitou, porque às vezes eu fazia trabalho, uma pontinha, e eu olhava assim, esse personagem, esse protagonista aí eu faria. Eu Hum, dava conta. Aí um outro, eu também faria. Você por quê? Eu falava, aí o produtor dizia, esse personagem ali era pra tu, né? Eu sei, mas por que não é? Pô, porque você precisa da cabeça de chapa, né? Tem que ser o cara do Rio, tem que ser então tá bom. Então tô fadado a fazer sempre papel secundário, né? Aí, isso que foi um teste, e pelo tamanho que é o teste, quando eu falo que quando eu botei o Ctrl F para saber onde é que aparecia o nome do personagem, aparecia 140 vezes, e que eu passei 2 dias para ter a coragem de ler o texto, tamanha responsabilidade eita. de ser pai daquele filho do Kleber, né? Aquele Aham. personagem, Sim. aquilo, né? E aí o filme é isso. Quando eu cheguei lá, que tinha lá os lugares dos personagens, As locações? ah, É? que tinha aquelas maletas de Figurino? adereços que eu Ah, entrei para sim, sim, provar, primeiro sim. dia tinha lá assim, 01 Wagner Moura, aí tinha o outro lado, 02 Roberto Dió. Eu disse: Ah! "Ai meu Deus", Olha a sabe. responsabilidade.
E aí, pronto, aí o filme, que é aquilo que eu falo, tudo caminha para acontecer, onde há uma boa montagem de um filme, uma boa direção, aliás, excelente direção, excelente montagem. E como eu me joguei para fazer aquilo, e uma excelente direção, porque o Kleber é um ator generosíssimo, Diretor. sabe o que quer, e um ator que eu contracenava que poderia ali eu ficar tímido, que era o Wagner, era um cara também extremamente Sim. generoso e que fluía, e a gente entregava porque ele estava ali como camarada, não era um cara que tinha Aham. estrelismo. Ela também, que eu admirava como atriz, né, que podia ser estrela, de repente a gente fica amigo, né, e Aham. tudo, e todos. Né? Então a gente já está meio assim nessa coisa de igual para igual, estamos nessa labuta, a gente Legal. tá nessa luta. Se eu estava antes num bom lugar, você chegou agora a gente tá junto, vamos dar as mãos e vamos para o próximo, né? E aí, Jefferson? Vamos lá? Hermínia, eu queria que você falasse um pouco, e depois o Roberto podia comentar, como é que foi a experiência de Cannes, né? A gente falou aqui no off sobre como Dona Tânia foi para lá, né? Que Ovacionada, foi né? ovacionada lá. E como você mesmo falou, Roberto, várias pessoas de diferentes línguas e diferentes nações. Então, conta um pouco como é que foi essa ida a Cannes, já que Cannes, ele é considerado um dos grandes prêmios do cinema internacional, né? Eu acho que, eu pessoalmente considero o Oscar tipo uma coisa muito comercial, mas tem aquela coisa do Oscar, né? Aquele prêmiozão americano e tal, coisa e tal. Mas o Cannes é um prêmio de muita relevância. Então, fala um pouco dessa experiência de estar lá, sentir o calor das pessoas e principalmente a sua experiência pessoal e também como isso foi compartilhado com os colegas que lá estiveram. Nossa, foi a primeira vez que eu estive em Cannes, pessoalmente. Acho que alguns trabalhos meus já estiveram, mas eu nunca estive pessoalmente. Eu lembro que virou um negócio para todos estarem lá, ou então a grande maioria do elenco que conseguiu, porque éramos quase todos que estávamos em Cannes, Uhum. né? E aí aquilo é mágico, é diferente de tudo que você vê, de como a gente celebra o cinema, Sim. porque é um festival enorme, com a importância que tem mundial, e tem muito dinheiro, uma cidade que cheira a glamour, é muito diferente. Então, assim, Sim, um dá frio muito na barriga aí. nervoso, dá um frio na barriga enorme. Você tá, às vezes, sem querer, você esbarra com atores que você admira, que você nunca vai ver na vida, não é? Então, foi emocionante, eu me arrepio, porque foi uma experiência única. E o filme, como ele se apresentou nesse festival, como a gente foi acolhido, né? Aqueles aplausos de mais de 13 minutos sem parar, né? Assim, a gente era aplaudido a cada cena que se fazia, fora do filme, fora de cena, né? A gente era Uhum. aplaudido e depois completando, concluindo com aqueles dois prêmios maravilhosos que recebe a direção de Kleber e a atuação de Wagner Moura, né? É uma cidade glamourosa, que a gente perguntava: "Meu Deus, será que eu tô com roupa para isso? Para Nossa! onde?" Era tipo isso. E você andava nas ruas, você ia se batendo com todas aquelas pessoas eram pessoas de cinema que estavam ali, né, que transitava por Sim. ali, em todas as línguas. Eh, eu andava na rua, depois da apresentação do filme, em língua, sei lá, um americano falando, eu não falo inglês, não falava francês, era uma loucura, eu ficava me sentindo, meu Deus, uma matada sem poder, mas eu ficava, como? Assim, it's great, não sei o que, fantástico, fantástico, o filme, Agente Secreto, good, e era isso. Ah, me lembro até. Eu falei, quando eu era um brasileiro, e você? Mas quem é você? Eu tô com um filme e tal, eu sou português, tô com o filme de Portugal. Então, eram todas as pessoas de cinema. A Ermila veio um pouco antes, eu fiquei até o final na premiação. E como já estava um grupo pequeno, porque a maioria da equipe já tinha voltado para o Brasil, eu pude estar lá no momento da premiação. O Isso. primeiro prêmio foi pro melhor ator, né? Melhor ator. A gente ficou. Meu prêmio Wagner Moura. Ah, cadê Wagner? Wagner estava filmando, né? Aham. Tava, Outro tava na trabalho. Inglaterra filmando. Léo até ligou para ele na hora.
Ele assim, caramba, não acredito, bicho, não acredito, vou pegar um avião. Aí eu, pra isso, não adianta mais você pegar um avião, que tu não vai chegar aqui. Tem que ser aquele. Ele tava, acho que pegou ele assim de surpresa, talvez não estivesse esperando e tudo. Aí o Kleber subiu para pegar o prêmio, para, né, agradecer, e saiu para lateral. Acho que faz parte do ritual, que quando sai para lateral já é para imprensa, já tá A coletiva. gravando, a pessoa que já sai para isso. E aí vem a segunda surpresa, que é melhor diretor, Revelação. Kleber Mendonça. Volta. Putz, Não, é cadê que ele não voltava? Ah! E ficou aquela, sabe, Aquela aquele tensão. vácuo. Por quê? Porque geralmente assim, Cannes não costuma dar 2 prêmios para um filme, né? Sim, Porque são 6 prêmios. Para quantos inscritos, né? Então Nossa. ali sim. eles não fazem isso. E eles quebraram esse protocolo, dando 2 prêmios pro agente Ok. secreto. Ah, E eu não nada, e o sabia. Kleber não voltou porque achou que ele já tinha Aham. ganho Sim. o prêmio era aquele, né? E aí a gente cutucando aqui a Emily, vai! Quando ela foi, se me levei o Kleber Foi. assim com outro prêmio na mão. E de repente eles com os 2 prêmios, o Léo ficava brincando, e parece que ele tá na feira livre, vai vender 2 por 1 ali. Aí dali a gente sai para uma festa chiquérrima com todos os premiados, né? E aí a gente tá subindo num elevador para ir para a cobertura de um hotel daquele, acho que é o Marriott, que é 50 mil estrelas, né? E tava todo mundo lá, todos os premiados. Aí a gente subindo no elevador, com o Kleber dizendo, é assim, tá comigo. Aí o Kleber na frente, aí no elevador, um povo aqui, né? Tava o Eduardo Serrano, que era o montador, e aí o cara, fantástico, falando pra mim, agente secreto, o delegado, sei lá o quê, bom, elogiando, Kleber, it's great, great. Aí ele saiu, eu pergunto pelo Eduardo Serrano, quem é esse povo? Gente, é o júri do festival. Ai, Meu tá. Deus, você me dá meu prêmio. Não, eu lembro de a Emily me convidou para era um evento dentro do festival que era pra gente, para o agente secreto, e eu não consegui ir, porque eu não sabia com que roupa ia. Juro, Olha aí. eu fiz pesquisas na internet para saber como as mulheres vão vestidas para eventos como esse. E eu desisti. Aí eu tive que pedir desculpa. Ela falou, eu não sei nem com que roupa eu vou para isso. Eu achava que era muito. Não, aí eu não fui. Nessa mesma festa. Não Olha, a gente já foi. fofocando, né? Aí no dia anterior, uma daquelas festas, que eram festas, né? Aquela rua só com todo mundo do cinema. Eu sei que eu cheguei em casa de manhã, e aí acordei assim com aquela ressaca, aí o telefone toca, era Emily. Roberto, você vai ter um jantar agora, daqui a 40 minutos, você consegue chegar, vai ser no iate lá, tal. Eu, Foi esse que eu não que era no consegui. iate, Sem almoço, roupa. almoço. Você consegue chegar? Sim, claro. A segunda, claro. Meu Deus, com que roupa que a mala Você ainda ainda foi corajoso. Eu não a tive mala essa toda assim amarrotada, aquela coisa, você ia tirar pra pensar o que você ia na noite. Eu falei, que é agora, meu Deus, vamos fazer como é que não? Eu com aquela É, cara assim de que de ressaca. Aí peguei uma coisa mais tropical, porque era de dia, não tá, sim. e era assim, Você foi mais inteligente, vermelho, mas. botei uma assim, e fui, só vou perder a foto? Não, e era engraçado, quando a gente saiu da apresentação do Agente Secreto, então, claro que fomos todos glamurosos e belos e tal, aí tava com um grupo de pessoas, vamos marcar para tomar uma cerveja em algum lugar. Eu tô aquela rua que fica muito, é tipo uma avenida, uma beira-mar, assim, que você vai passando, Uhum. e as pessoas lhe param para tirar foto. Você se sente uma estrela Nossa. mesmo. Elas nem sabem quem você é e tá o tempo todo fotografando. Então eu fiquei parando. E a cada esquina que eu passava, eu perdi o grupo. Eu me perdi. Depois, onde é Olha, que eu vou? eu acho que tem gente que tira foto com você achando que você é um famoso. É, exato, Teve assim, para não perder a oportunidade, né? Aí eu se vendo, Vai que não é. tinha nem passado a gente secreto. Bom, ele tá me confundindo com alguém, quando não deu nada com você. Vai que é, Eles não famoso. assistiram meus curta-metragens lá do Ceará, hein? Assim, ou vai que ele assim, vai que o cara fique famoso, né? Vai Também que pode fica ser, Ou famoso. né? vai que é, eu não sei. Vamos tirar a foto. Sou fã do desse Na cara. dúvida. Eu sou fã desse cara desde o início da foto aqui, hein? Isso é a magia de festival de cinema, do audiovisual, né? Eu lembro que quando, Guilherme, a gente começou nessa jornada de audiovisual aqui em Caicó,
E aqui eu quero deixar uma pequena nota, Hermínia, que essa caminhada do audiovisual aqui em Caicó começou graças a uma oficina que Dana Cruz, lá de Natal, veio fazer aqui em Caicó, pelo Sesc. 4 pessoas só foram para essa oficina. Eu, o Raildo e mais 2. E a partir daí foi que ela começou a abrir uns caminhos. Ó, vocês participam de festival, vocês façam o cortamento. Não é esse monstro para fazer. A gente tinha, na época, a gente tinha, trabalhava com a televisão, a TV online, que na época o YouTube estava ainda naquela coisa de você ter o máximo de qualidade, era o 480p, 420p. E a gente ainda estava naquela de jornal, né? Mas a gente foi migrando devagarzinho para o audiovisual. E a partir daí a gente foi fazendo um status, né? Assim, pô, Caicó não tem cinema, como é que a gente vai fazer um culto, como é que a gente vai fazer um festival aqui, né? Aí a gente foi, eu e Raio, a gente começou a ir muito a festival, conhecer as pessoas lá, a gente teve o prazer de conhecer vários artistas que a gente julgava e não alcançava, inclusive aqui do Rio Grande do Norte, né? E da Paraíba, e aí o resto foi história, né? Começamos a produzir, começamos a fazer o festival, o Curta Caicó tá aí na sua 8ª edição, encaminhando para a 9ª já. Eu, sem nenhum, eu acho que não é nenhum bairrismo caicoense, eu acho que é um dos maiores festivais do estado. Uhum. Se brincar, acho que tá até da região Nordeste, ele fica igual a muito festival de capital. E essa é a graça. Vocês falaram aí sobre a questão, eu estava em Kansas, mas aquela coisa que você de repente bate com um ator que você só viu longe naquela tela. Eu tive uma coisa mais ou menos assim, Guilherme, quando em 2013 fui para o Comunicudas, em Campina Grande, e tive o prazer de conversar com o José Mujica, o Zé de Caixão né, que já partiu. E lá é impressionante como eles ficam à disposição para você conversar, né? Hoje eu tive essa experiência com a Hermínia, a gente passou um bom tempo conversando hoje, né? Sobre o Céu de Sueli, perguntei algumas coisas para ela, com a direção do Aninha, mas é isso, então assim, é aquela experiência que no final das contas é comum para todo mundo, sabe? Uhum. Que tá nessa área. Principalmente para aqueles que nunca imaginava estar lá, né? Eu, na minha época, era vestibular, você para fazer algum curso, tinha que ir praticamente embora. Cinema mais perto que tinha, que era em Salvador, não tinha como ir, né? Então, eu tive que ficar por aqui mesmo, fiz o curso de Direito, mas aí, você formado em Direito, tá no audiovisual, como assim? Você tá, né? Não, mas é porque quando a veia vai, né? Sim. Então, não me dei bem com o Direito e fui pro audiovisual. Mas só que hoje temos EAD, temos cursos que você pode fazer pelo próprio YouTube, né? Costumo dizer que o Brasil é um país que vale muito papel, né? Não importa o tipo, interprete papel da forma que você quiser, né? Mas o Brasil é um país movido a papel. E às vezes você não preenche aquele requisito para talvez ser chamado, você sinta, não, pô, o que foi que eu fiz? Por que que o cara não me chama? Por que não sei o quê? Porque eu tenho tal, mas assim, eu acredito que seja momentos, né? E eu acho que fazer, criar e vocês botar da sua terra para fora é um caminho, né? Vocês falando aí sobre os festivais que participaram, e eu comecei a me lembrar, né? De como foram os primeiros festivais, que é aquela coisa, gente, tudo fantástico lá. Eu lembro quando eu conheci a Marcela Cartacho também, lá no São Miguel do Gostoso. E a experiência que uma porta vai abrindo, outra porta vai abrindo, você conhece alguém conhece alguém, e de repente a gente tá com o WhatsApp de vocês para, opa, trocando uma ideazinha, Sim. né, Guilherme? E assim vai. Então, é muito interessante sua observação. Eu tive a oportunidade de conhecer o Raildon. Eu tinha um cinema na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. Lá onde você... Hum. eu tinha o cinema lá, na época eu era militar da ativa, aqui no 1º BEC, no 1º Batalhão de Engenharia e Construção, do Exército Brasileiro. E o Raildo ficava toda hora, cara, me ajuda a abrir um cinema para colocar um cinema em Caicó. Só que já tinha digamos assim, Deus tinha trilhado esse caminho para mim ser a pessoa de abrir o cinema aqui junto com o meu sócio, o Everton Araújo, de abrir cinema aqui em Caicó, e eu não sabia que veio, infelizmente, a pandemia. Tinha 2 anos de funcionamento do Cine Garden na cidade de Catolé do Rocha e, infelizmente, com a pandemia não teve como trabalhar com cinema. Foi a primeira coisa que fechou, foi o cinema. Um ambiente Nossa, fechado e climatizado com muitas Não pessoas combinava. dentro. Não tinha como trabalhar com cinema. Impossível. Então, infelizmente, quando aconteceu a pandemia, eu estava nos meus últimos anos do quartel, mas antes disso o Raíl tinha me comunicado, eu falei, estou à disposição para a gente se ajudar e tal, procurar um lugar, e enfim. Só que quando veio a pandemia, me morgou e morgou ele também.
Só que morgou um pouco menos ele, que ele conseguiu ainda fazer uma edição do Curta Caicó no formato de drive-in. Ele conseguiu Ah, legal. fazer Isso é ótimo. o Curta Caicó, então Ótimo. são 8 anos seguidos, né, Jefferson? É, É. são 8 anos. 8 anos seguidos do evento do Curta Caicó, sem pausa. Até na pandemia não conseguiu parar o Curta Caicó. Então, pós-pandemia, o Everton Araújo, era meu colega lá no Exército Brasileiro, ele falou: Guilherme, vamos trazer essas coisas para Caicó e o que faltar a gente se vira e dá um jeito de abrir cinema aqui. Caicó é um pouco maior que Catolé do Rocha e tudo mais e tal. Já tem também todo esse apelo da cidade de produzir curtas-metragens, de ter muitos contatos, de conseguir trazer atores, atrizes para cá. Uhum. Então eu falei, vamos unir forças e vamos fazer acontecer. Conseguimos inaugurar março de 2022 e já estamos em 2025, assim, caminhando para 26. Quase 4 anos de funcionamento aqui, é uma satisfação imensa ter o cinema ser porta para conseguir que o pessoal tenha essa mesma sensação que você teve lá atrás, de assistir filme através do trabalho da gente. Isso é muito gratificante, ver uma criança que nunca teve acesso a cinema, porque é muito distante de outras Uhum. cidades, e conseguir assistir essas obras nacionais e internacionais aqui na nossa cidade. Isso é muito, muito gratificante. E em breve teremos Cinelândia na cidade de Currais Novos. Currais Novos. Uhul! E até o final eu vou dar um spoiler sobre como será, qual filme vai ser a inauguração do Cineland de Currais Novos. Não vai ser spoiler do filme, não, né? Não, do filme não. Inclusive eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta para os dois. Sem spoiler, pelo amor de Deus. Quem quiser assistir o Agente Secreto tem que ir lá pro Cineland. Vamos lá, Hermila e Robério. Conta um pouco sobre os personagens de vocês no filme. O que é que vocês sentiram como pessoa a interpretar esses papéis nesse filme tão importante que vai representar o Brasil no Oscar do ano que vem. Isso é muito interessante. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como foi interpretar os seus papéis. Eu faço a Cláudia. A Cláudia mora no edifício Ofir, que é acolhida pela dona Sebastiana, que é a personagem da Tânia Maria, dona Tânia. E, de repente, ela conhece o Marcelo, que é o personagem do Wagner Moura, e termina tendo um pequeno afé, um pequeno envolvimento amoroso ali. Uhum. E dentro do grupo que estão nesse lugar, eles comungam histórias do passado que não foram tão legais na vida Sim, deles. sim, E por sim. isso eles estão ali tentando uma outra perspectiva de vida, né? Uhum. Tem que esquecer o passado para retomar. Eu digo que aquele grupo só tem o presente para ser vivido, porque esquece o passado para poder nem pensar, não tem nem perspectiva de futuro, é só o presente que existe. Uhum. É um edifício que só o presente existe. Eu acho que a definição do personagem eu vou lá atrás no meu teste com o Kleber, quando ele me fez o convite. Ele falou assim: eu vi seu vídeo, seu teste, gostamos muito do seu teste. Você consegue dar uma densidade ao personagem, ao mesmo tempo você dá uma leveza ao personagem. Então tem várias camadas que podem ser desenvolvidas através disso e quero convidar você para fazer o filme. Foi aí que eu gaguejei e disse assim: "Isso é verdade?" Aí a Emily falou: "Sim, foi difícil achar o ator para fazer esse personagem, é um convite de fato." Eu disse: "Pois tá bom, eu vou ali para o cantinho, quando desligar aqui, eu vou para o cantinho chorar, né?" E tudo. E ele falou ainda assim: eu escrevi esse personagem, ele é um roteiro muito, se passa no Recife, é pernambucano, esse delegado é pernambucano, mas gostei tanto do seu teste que ele pode ser cearense, não tem problema. Fechou o concurso, né? Ou e seja, vai. não se preocupe com o sotaque que você tiver, né? Mas eu acho que eu nem, não sei porque eu sou cearense, assim, eu não sei, mas eu acho que acabo nem dando ênfase em sotaque, né? Eu acho que ele talvez Existe fique uma diferença, mas no cinema tudo pode. tudo Isso não é pode. uma questão. Eu Uhum. acho que
O Brasil é isso, a gente está mostrando o Brasil. Exato. E ali no filme, no filme do Kleber, na realidade, ele tem uma representatividade do Brasil, todos os personagens, embora, né, você tem atores, se passa no Recife, mas é um filme que fala do Recife, fala do Nordeste, fala do Brasil É. e coloca isso em contraste também até com o mundo. Então é um filme universal, por isso que ele tem impactado por onde anda, fora do Brasil. E tudo, né? Tem atores de Pernambuco, tem atores do Ceará, Rio Grande do Rio Grande do Norte, Norte, Paraíba, Paraíba, São Paulo, Rio de isso. Janeiro, Minas Uma Gerais, então miscelânea gostosa, ele né? ele é plural, né? É. E o meu personagem, que é um delegado, né? Um delegado fascista, né? Que acha que naturaliza as barbáries, porque acha que é Aham. o modus operandi é esse, né? Ao mesmo tempo que tem esse arco de proteção por quem ele se agrada, vai com a cara, que ele vai protegendo, Verdade. né? Ele é um cara paternal, porque ele cuida, né, 2 filhos que trabalham com ele, então ele tem essa acaba tendo essa também a humanização do personagem, que a gente Sim. fala muito no teatro, né? Então você pode ver ali 2 lados desse personagem, por isso ele causa talvez uma repulsa e ao mesmo tempo uma certa admiração, né? Uhum. Você odeia e ao mesmo tempo tem algo que você não possa odiar tanto, né? Porque ele acaba tendo um carisma pela construção do personagem, Você né? chega no malvado favorito também. Você É. já chega É, nesse. uma boa definição. Você chega nesse nível Equilíbrio, do né? Foi malvado favorito. a matéria do Diário de Pernambuco, né? O É. malvado favorito, tá lá, né? Então é isso, é um filme muito rico, e eu acho que era isso que o Kleber imaginava desse personagem, Uhum. né? E também, obviamente, pela maestria dele, ele sabe conduzir isso e a gente que consegue talvez entregar, a gente, e que a gente como ator e tá lá e faz, então a gente cria um conjunto. E esse filme, o que imprime de maravilha, falando agora uma coisa aqui pessoal, que ela vai concordar comigo, é que eu nunca tive num set tão pleno, com pessoas tão bacanas. Eu nunca vi ninguém no set com cara feia, todo mundo com a felicidade de estar fazendo aquilo, com um Legal. compromisso absurdo. Não é porque você está feliz que você vacila, muito pelo contrário, era felicidade, pontualidade, entrega, sabe? Todo mundo dando e trocando. Eu acho que isso imprimiu no filme. Isso vem muito de quem orquestra tudo isso, né? E o Kleber é um diretor muito elegante, assim, e muito Uhum. apaixonado pelo que ele faz. Uhum. E ele é um diretor que eu acho que mais importante, que era o mais legal, é de que a sensação que eu tinha quando eu chegava no set é de que o cenário estava pronto, ali era teu lugar de contar a tua história. Então, estava tudo Uhum. pronto para a Cláudia se colocar no lugar dela e contar a história dela. Uhum. E eu acho que é mais ou menos isso como ele faz no cinema dele e com todos os atores que eu vi, né, que te deixa muito à vontade, tranquila para fazer o seu trabalho. Ele te ajuda, porque tem diretores que atrapalham, tá? Sim. Tem diretor, você pega às Tem. vezes em trabalhos que te atrapalha como atriz. Não Uhum. sei se você já pegou um, mas tem uns que te atrapalham, te deixa nervosa. Ele não, ele te ajuda. É ali, ele quer que você conte a sua história, né? É. Até porque também, quando eu fui convidada, uma das coisas que também me deixou bem emocionada é de que ele falou da Cláudia, me convidou para fazer o trabalho e falou: e eu acho ótimo que ela venha do interior de Pernambuco. Eu acho ótimo porque agrega muito a Cláudia. Ela saiu do interior do estado para que ela. Que legal. Então, ele também. O que eu sou como pessoa agrega no meu trabalho. Ele Uhum. também me dá essa liberdade, né? Isso é muito É. legal do Você Kleber. está falando que um diretor, quando você tem um diretor assim, com essa majestade dele, Uhum. que é um diretor que sabe o que quer, ao mesmo tempo ele não se furta do que você propôs, e se Isso. ele gostou, é isso. Ele não se É. furta de no momento que eles não, você diga isso quando você vier para cá, que é melhor, diga. Ou seja, ele tá aberto ali, porque o set é vivo, né. Uhum. E como ele te dá, acolhe para esse lugar, Sim. vamos contar essa história, é o que eu tenho como potência enquanto ator, o que ele tem, e a gente entrega o dobro. Pode Quando crer. você pega um set chato ou um diretor que É não o é contrário. bacana, que acha que é no grito, tal, eu entrego só a metade do que eu poderia, né? Ah, Aham. Então, É. eu acho que a gente entrega a metade.
Eu, por exemplo, eu não Eu não entrego consigo. nada, eu tremo toda. Eu também, pois eu sou dessa escola, Não igual a você. consigo. Eu fico já. Porque a gente estava conversando, a gente conversa sobre isso, que a gente, enquanto artista, a gente trabalha absolutamente com subjetivo. Né? O Sim, que a gente está entregando, a gente não tem noção, né? verdade. A gente está fazendo e não sabe como é que aquilo vai ficar, se ficou legal, se não. Normalmente a gente acha que a gente fez. A gente Péssimo. faz. A sensação é Né? essa. Quer ver? Não, não, pelo amor de Deus, Vai né? sofrer. Na estreia a gente sofre, né? Assim, Nossa. nós não sofremos em Cannes porque ali a gente estava assim, Em em êxtase. êxtase flutuando. A Então gente ali é estava muito diferente. completamente. Pisando nas nuvens. Era uma sensação assim mesmo. Parece que foi um sonho aquele lugar, né? Nossa, que Vira um legal. portal, assim. Perfeito. Eu tive a oportunidade de buscar a Dona Tânia para a estreia do Agente Secreto aqui em Caicó, que inclusive veio muitas pessoas da família dela, lá da comunidade Cobra de Parelhas. E todo mundo é prima dela, né? Parece. Isso. Aí ela comentou a seguinte situação sobre o Kleber, que como ela tem mais de 70 anos, muitas vezes ela recebia o roteiro, mas na hora, às vezes, não saía de acordo com o que estava planejado. E todo esse cuidado do Kleber dizer assim, não, dona Tânia, vamos fazer de novo. Em nenhum momento ele falou para ela que ela tinha feito errado, só falava, dava alguns ajustes, vamos fazer de novo, com aquela paciência, fazendo um carinho nela e ela ia de novo. Aí ela falou que tem o Kleber Mendonça Filho como realmente um filho. Ela é linda, até no comentário dela ela é linda. E eu quero aproveitar esse gancho do Guilherme aqui e fazer uma pergunta, principalmente a tua, Hermília, que foi, acho que mais contracenou com Dona Tânia. Sim. Nota-se no filme, e isso é um pouco assim, isso você tem que ver o feeling do diretor e deixar isso passar na montagem, né? Porque eu trabalho como diretor de fotografia e montador, eu sei como é que é o diálogo com o diretor, até porque a gente tem que ter aquele cuidado pro filme não ser do montador, o filme é do diretor, você não pode, né? Aquela coisa. Mas a gente nota que em muitos momentos, principalmente hoje que eu achei pela segunda vez o filme, eu tive para prestar mais atenção no mise-en-scène de tudo, eu vi que em alguns momentos o Wagner, você mesma, deu aquela saidinha natural do personagem para curtir a Dona Tânia. Realmente era assim mesmo? Teve essa aura? Com certeza. Porque é um frescor e o desafio é esse também. E um dos desafios era não assistir a Dona Tânia, né? Era estar com a personagem. Boa. Porque era Perfeito. difícil não assisti-la. A gente, quando começa a fazer cinema, lá no começo a gente vem com toda essa frescura mesmo, essa coisa nova, sem vícios, sem nada, sem os artifícios que a gente tem para se safar e tal. E a dona Adriana não, estava entregue. E eu, com meus 30 anos de carreira, já tenho lá minhas malícias. Isso é Aham. lógico, eu preciso me safar também. Só Eu que- preciso me salvar. E Dona Tânia não entrega ali ao momento, a personagem, sem nenhum pudor. Ela não tem nenhum pudor em encenar. Uhum. Né? A gente, como atriz, como ator, com toda a nossa vaidade, né? A gente tem. Eu também estou fazendo um filme de Cléber Mendonça, gente. Eu não podia errar. Depois de 30 anos esperando por isso. Eu estava ali numa tensão louca. Mas era lindo contracenar com ela, porque nos dava esse desafio de estar lá, estar presente. Porque quando tem alguém com verdade, você tem que estar com verdade também. Sim, sim. Senão o jogo não acontece. Uhum. Né? E a Dona Tânia é muito, muito acolhida e muito linda sempre com a gente, sempre, assim. Ela é uma inspiração mesmo, de verdade, porque ela é entregue, sem pudor, ela tá lá, ela tá viva, ela tá inteira. É muito bonito de vê-la Aham. atuando. Bom, ela falou exatamente assim, e, aquela cena que ela que chega, que o Wagner, esse cara quando assim, vou mostrar meu musezinho, eu sou apaixonado por essa mulher. Tem até a impressão que parece que que foi a natural dele, talvez Sim, nem não improvisos, tenha muitos. no Do roteiro, roteiro. É, mas é uma espontaneidade, porque o bom assim do jogo do ator é é te ouvir o que você está dizendo para eu te responder. E quanto mais você me dá, mais eu te dou, né? sim. Um ator porta, não funciona, né? Parede, você está contracenando, a outra, você parece estar no outro mundo, isso não existe, né? E Dona Tânia é tão maravilhosa de espontânea que desmantela, A gente. até porque assim, gente, No bom sentido. No bom mas tá tudo- sentido. no ótimo sentido.
ela não tem, acho que essa naturalidade dela é exatamente isso que a Hermília falou. A gente tá morrendo de medo de estar naquele set, a gente tá, meu Deus, estou com Wagner, estou com fulano, se eu não fizer, se eu errar, olha, no primeiro ensaio, que eu vim de Fortaleza, eu liguei para a produção, era um domingo, eu cheguei no domingo no hotel, eu disse assim, olha, me dá um mapa como é que vai ser esses 2 dias de ensaio. Aí ele me manda, segunda-feira, amanhã, ensaio, Roberto Diógenes, Wagner Moura, Kleber Mendonça, eu sou meu Deus, logo de manhã. Aí eu não dormi, eu só tenho que decorar esses testes todinho aqui, porque se ele me propor uma coisa, eu ficar tentando olhar, que vexame, como? Eu não dormi, eu passei a noite inteira fixando aquele texto, né? Ali para poder, o que era a lógica da pergunta, da resposta, para poder Aham. fazer direito. E Dona Tânia tem essa preocupação? Mas Nenhuma. quem é Wagner Moura, o que é Oscar, é o que é quê? Então ela assim, faça aí, o que é para fazer? Eu faço. Então vamos lá. Ontem contaram uma história que eu não sei, mas se for bacana, né? Então não sei se é verdade. Assim, Dona Tânia, a senhora vai vir aqui, a senhora vai passar aqui, a senhora vem bem reta, tá? E que ela confundiu, a senhora vem cega, tá? Que aí ela foi de cega, derrubou a câmera e tudo. Se é verdade, eu não assim. Só sei que foi assim, hein? Mas só sei que foi assim, né? Mas é bem isso mesmo. É pra fazer o quê, meu filho? Diga. Ou com a história, eu me encontrei com ela no saguão do hotel em Recife, eu não era do meu núcleo, porque eu não contraceno com ela. Quando eu chego no saguão do hotel em Recife, tá a Dona Tânia. Dona Tânia, que maravilha a senhora aqui, eu adorei a senhora lá no Lula. Ai, que como eu adoraria. Pô, foi. E aí o que foi que o Lula perguntou o que é que eu queria? E a senhora? Eu disse que eu queria cinema. E ele perguntou pra quê? Eu disse pra ganhar dinheiro. Aí assim, não perguntou? Tinha que ouvir. Então é isso, né? Eu tava lá em Lula, como ela diz. Eu fui ver o filme lá em Lula. Olha a simplicidade, Sim. a naturalidade. E essa naturalidade, essa espontaneidade tá ali. Quando ela entra, qualquer pessoa já se desmancha, né? É um carisma, tanto que acho que ela virou a coqueluche nacional do cinema, pelo menos. Então, eu só queria frisar, pessoal, que Dona Tânia é do povoado Cobra, do município de Parelhas. E você pode ver que ela está sendo ovacionada desde Cannes por todos os lugares onde esse filme está sendo exibido. Então, você que é daqui do Seridó, vem pro Cineland, vem assistir esse filme, independente seja no Cineland, seja em Natal, Patos, Campina Grande, enfim. Assiste esse filme, que esse filme está representando muito bem o nosso povo, principalmente aqui o pessoal do Seridó Potiguar. Eu gostaria de... Qual seria a próxima parte agora? Robério e Hermila, após essa visibilidade do Agente Secreto, como é que tá os próximos trabalhos? Como é que tá a agenda de vocês? Tem muitos filmes para o ano de 2026, ou até mesmo agora, final de 2025. Conta um pouco pra gente sobre esses próximos trabalhos. Eu tenho uma história ótima. Eu vou fazer um filme na terra dele Olha aí. com Dona Tânia. Olha só. Dona Tânia. Em janeiro. E nem me chamaram. Quer falar mais? Não, mas minha agenda é janeiro e depois Paraíba. O meu desdobramento foi em função do próprio Agente Secreto. Aham. 2 cineastas pernambucanos, que é o Matheus e Enoque, eles... Matheus é um dos montadores do filme e ele, junto com o Enoque, estava nos bastidores de todos os sets, captando imagens para um making-off, que eu acho que é um making-off para Isso, é Vitrine verdade. Filmes, né? E eles iam rodar o primeiro longa deles. E aí o cara montando 8 meses o filme, me vendo ali, achou que eu tinha um perfil pro um dos personagens do roteiro dele. Mesmo assim me mandou o teste, eu fiz uns 5 testes e tal, e finalmente eles me convidaram. E eu voltei exatamente 1 ano depois após o Agente Secreto, no mesmo período, que foi agora esse ano, e passei mais 2 meses morando no Recife, fazendo esse filme, que se chama A Margem do Rio, Uhum. e eu faço o antagonista, um papel gigante que eu acho que também vai me dar visibilidade, vai ser distribuído pela Vitrine, que legal. da metade da equipe do Agente Secreto, e já cheguei me sentindo mais em casa, porque quando eu cheguei, Roberto, com os técnicos, com as pessoas que estavam ali, então
Foi um grande momento. Aí eu falo assim, que eu me sinto muito acolhido pelo cinema pernambucano, né, Uhum. com essas 2 produções, e eu acho que as portas, acho que meu cartão de visita foi pelo cinema pernambucano, assim, né, espero que, Ma trabalhar com os diretores, ter uma nova geração surgindo no Ceará, diretores novos, roteiristas novos, a né. gente tem uma promessa de fazer um filme junto, que a gente conseguiu isso em Cannes, não é? Ah, sim, Olha E tem. aí. uma Olha aí. diretora, É, Carla de Bonito, que é lá da sua terra, de é. Fortaleza, e ela nos convidou para fazer o longa dela. Ela está conseguindo, captando recurso pra, Que é Uhum. so e a gente vai fazer. Que é a partir da história dela, da É de incrível. superação, quando ela saiu do Ceará de uma forma bem, de família pobre, e conseguiu sair, foi morar, tá há 30 anos, mora em Londres, e aí ela foi fazer cinema lá e fez um roteiro, ganhou vários prêmios internacionais, É, e ela quer quer fazer esse filmar. longa. Legal. Eu contei uma história para Ermila, eu vim do onde de Recife, que foi a seguinte situação. Após a repercussão do Agente Secreto, a dona Tânia está sendo cotada para ganhar como o Oscar no ano que vem. E o pessoal falando de Oscar pra cá, Oscar pra lá, que inclusive na estreia do filme a gente deu um Oscar que a gente fez aqui e deu pra ela, ela ficou olhando assim. Que é Ah, isso? o que é isso aqui? Isso é o tal Oscar que o pessoal fala tanto. Ela, eu pensei que o Oscar era um homem. Pensei que- Continua sendo original ela. Enfim, a dona Tânia é sensacional. Mais uma vez, venha pessoal, venha assistir o Agente Secreto, que é muito importante a gente apoiar o cinema brasileiro. Então, e aí, Jefferson? Cara, agora é aquela coisa que eu agora eu vou falar aqui, gente, como agente cultural, né? Nós temos que entender uma coisa. Muita gente tem uma imagem errada de que, assim, que cultura é gasto, certo? Que você fazer filme é gasto, você fazer uma peça é gasto, você promover violeiros, como aqui promove muito, tudo isso é gasto. E sempre tem sempre que bater naquela tecla que, olha, todo o dinheiro que é investido na cultura, ele retorna. Vamos usar aqui um exemplo, o que está acontecendo agora com o Festival Curta Caicó, né? Eles receberam, sei lá, vamos colocar como, receberam 100, vão gastar 100, mas o que é que não está gerando emprego aqui? O quanto de gente Turismo, não né? foi colocada como assistente do próprio festival, né? O pessoal que está trabalhando para o festival, o turismo, que está a alimentação, Hospedagem. hospedagem, o próprio cinema, né, Aham. Guilherme? Está tendo um público lá agora. Então, assim, o que eu posso falar como agente cultural, quem está ouvindo aqui o podcast, cobre o seu prefeito, cobre o seu vereador, cobre o seu deputado, cobre, porque verba tem para tudo. Ah, se estão gastando R$ 1 milhão no filme, podia gastar. Existe dinheiro para o hospital, existe dinheiro para a escola, existe dinheiro para a cultura. Cada um com seu quadradinho lá e, por incrível que pareça, Todos or- importantes, né? orçamento de cultura é 1% de todo o orçamento que existe na União, no município, nos estados. Então, assim, é a questão de gerar emprego. Se não me falha a memória, no final do filme tem dizendo, esse filme gerou 1.600 empregos, tal, tal. Então, assim, um filme gerou toda uma economia numa cidade como Recife. A gente tira aqui pelos nossos curtas-metragens. Você está falando aí, os projetos futuros, eu estava aqui cutucando o Guilherme. Se não ganhar o edital, a gente chama, pessoal, porque, né? O edital, você começa o orçamento, chama um contador e começa os contatos e tal. E a cobrar. Não adianta você também pré-julgar. Dizer assim, mas o povo não gosta. Filme brasileiro, filme feito em Caicó. Não, você, de novo, não tem como saber. Eu acho que eu falei aqui, de como a gente começou lá atrás, né, com a oficina de Enia Cruz e depois com o festival. Antes do festival começar, a gente foi sentir a população de Caicó. Né? Como é que eles vão se comportar no cinema? Como é que é? Não é fazer um festival, trazer gente de fora Sim. né, e o pessoal se comportar jogando coisas. E nós fizemos um básico, a gente fez um tipo cineclubismo com os filmes de Chaplin, que a gente não tem nenhum problema com o diretor, já tem mais de 100 anos filmes de Chaplin, né? 5 dias direto no teatro, que hoje, felizmente, está fechado. 400 e poucos lugares, e aí no primeiro dia deu 25 pessoas, no segundo dia já deu 50, no terceiro, no último dia, que eu acho, se não me engano, se não me falha a memória, a gente exibiu o Garoto, tinha mais de 200 pessoas no teatro no domingo, Legal. né? E uma coisa que eu me lembro bem é como eu estava organizando junto com o Raildo na época, e o Bruno César também estava ajudando, que ele fazia parte lá do teatro, é que uma criança saiu e fez, é muito bom, parece o Chaves.
Ele falou, aí eu fiz, o Chaves é o contrário, o Chaves que é baseado. Então, assim, existe a intenção de consumir, certo? E é essa coisa de você sempre cobrar, porque tem, gente. Então, assim, eu acho que é um pré-conceito você tá tentando argumentar que, porque estão gastando dinheiro com alguma coisa, podem estar investindo em outro, só que quando existe toda essa mecânica. Então, Guilherme, como é que é? Estamos caminhando para o Então é o final? seguinte, vocês gostariam de fazer alguma consideração final Quero. sobre Caicó, sobre o evento, sobre o... É muito triste, assim, pensar num país, e eu acho que nesse lugar somos muito pobres, é um país muito pobre, onde a gente tem que brigar pela cultura. É, É, Um país tem que discutir por que a gente faz cultura. Porque isso educa também. Isso é identificação, é reconhecimento. É uma briga, né, sem desprovida, né? uhum, E o que eu acho mais interessante em vários eventos que eu estive aqui, como o festival o Curta Caicó o ano passado, esse ano, já fiz também em Carnaúba dos Dantas um trabalho da Paixão de Cristo. E o que mais me emociona e acho que mais lindo do que eu tenho visto aqui nessa região de como vocês se organizam para fazer esses eventos acontecerem, para fazer essa cultura, o uhum. festival acontecer e tanto o espetáculo, onde cada pessoa ajuda, é o comerciante, é o rapaz que trabalha, enfim, cada pessoa vai ajudando, a cidade Setores. inteira vai ajudando, todos os setores ajudam para que Uhum. isso aconteça. Por exemplo, eu acho que não tem pessoa mais chique do que uma pessoa que foi pega em casa pelo dono de cinema. Tá entendendo? É É luxo muito só. luxo, né? né Não? não? Assim, ninguém, acho que nenhuma atriz do Brasil Teve essa... teve Tá esse aí, privilégio. E a gente veio de Recife pra cá e eu não, né? tá aí Não, mas é isso. que ele não foi me buscar em Fortaleza. Eu tenho que... É só um, né? Mas é Infelizmente isso. o meu sócio tá em Petrolina, aí a gente ia fazer essa Fortaleza Tá e vendo? um ia pra Recife, Mas é mas... isso, é de como eu acho isso muito bonito, assim, de como vocês se organizam e fazem isso acontecer da maneira mais incrível, Uhum, sabe? Assim. O que eu vou fazer uma observação é exatamente a partir do que você está falando, que você falou no início, voltou a falar, dessa coisa das pessoas, cinema brasileiro não presta, o que bom é aquele, mas por quê? Porque a vida inteira a gente está sob o domínio do cinema americano como aham, indústria, assim como não só a indústria do cinema, mas em tudo. Né? A uberização, a colonização em todos os sentidos, né? O domínio americano sobre nós, né? E aí a gente era obrigado a ver somente esse filme. Então, a partir de que referência você tem, se você não tem filme brasileiro para estar vendo, porque as salas de cinema, até hoje, você tem a cota dominado pela indústria americana. aham, Como você só tem uma cota, se você não tiver aquela quantidade de público na primeira semana, sai que vai entrar um aham, filme, um filme estrangeiro, um filme americano, né? E ainda hoje isso é uma discussão que se tem e ainda não tem brechas, né? aham. Agora a briga também é com o streaming, que também não privilegia nem o próprio cinema americano, o cinema brasileiro, né? Mas a partir do momento que você possibilita, então, por meio que trabalho de formiguinha, tá levando escolas, trazendo para dentro da sala de cinema, mostrando um filme, ou quando um filme como Agente Secreto tem uma repercussão tão grande, ou Ainda Estou Aqui, as pessoas saem de casa para ver esse filme e ficar orgulhoso porque o filme teve respaldo internacional, porque ganhou prêmio. Isso melhora a nossa autoestima e abre Aham, portas para outros filmes. E quando sim. vocês, aqui, com o festival Curta Caicó, que você tá discutindo também sobre isso, e você quer abrir isso para esse público, venham, assistam o filme brasileiro, venham ver o que é que a gente está fazendo, o que a gente também é capaz de fazer. Uma hora a gente vai ter mais dinheiro, uma hora a gente vai fazer cada vez melhor, né? Mais e melhor. E bem colocado que, assim, eu tô aqui elogiando a maneira como vocês fazem, mas também não podemos romantizar, né?
Eu acredito que deve ser muito difícil essa parte, Ah, é. né? Isso Né, não tenha essa é uma dúvida. e aí, para que isso aconteça, precisa do incentivo, precisa de lei, de políticas que Uhum, incentivem, que ajudem essas uhum, coisas a acontecerem, até porque, assim, eu fico pensando que eu elogio e acho esse trabalho incrível de vocês, porque tem muitos interiores com cinema fechado e ninguém faz nada, né, assim, uhum. enfim, de alguma maneira vocês fazem diferença, né. A gente está fazendo diferença de alguma forma, né. Sim. E a minha felicidade, eu falei isso até lá no cinema, falei na reportagem, vou falar aqui de novo. A minha felicidade é entrar naquele cinema e olhar, e como ainda tem uma propaganda, não desligue seu celular, e eu Cineland. Perguntei pra ele: "Vem cá, você faz algum desses complexos de cinema do Brasil, né, do Kinoplex, não sei o quê?" "Não, não, é a gente mesmo, sou eu mesmo aqui fazendo, a gente fazendo mesmo aqui É fazendo." mesmo? "É mesmo?" E essa chamadazinha tão bem produzida, você Sim, gera aqui, cara, e aquela sala, eu acolhedora, com aquelas sim. O poltronas, som, a com projeção aquele foi som, eu linda. até futuquei ela, assim, double estéreo, blum, 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 as bolinhas caindo pra lá no chão. Os meninos. É por Foi. isso que a gente tá junto nessa luta com esse garoto, porque É, não uma é fácil. empreitada dessa não é fácil, Não é né? fácil. De todos os tipos. Eu tava aqui matutando um pouco, que eu tava vendo aqui qual foi o tema do Enem esse ano, porque assim, além de tudo isso, da falta de incentivo do poder público, também da questão de muita coisa, a gente também até tem que lutar contra fogo amigo, né? E uma coisa Uhum. que eu combato muito, é a questão de youtubers cinéfilos. Que geralmente é o que você falou. É a cultura americana, filme americano e tal, e geralmente filme brasileiro não presta, né? Eu já vi alguns dizer que filme brasileiro não faz filme de terror. Eu falei, meu Deus do céu, você não conhece o cinema pernambucano, não, criatura. Não precisa nem ir longe. Cláudio Assis, o próprio Cláudio Assis tem um cinema um pouco mais cru, né? Você já Sim, participou do filme de Cláudio Assis, já? sim. Tem E um, a, tem um festival em Fortaleza de filmes tem, da terror e Ah, tudo. Tem um tem. pessoal. e tem uma safra boa agora vindo de Eu participei filmes dele uma vez. E aí, esse ano, eu até brinquei com a minha esposa que esse ano o tema do Enem foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E eu li notícias que teve redações que citou Pacarrete, que é um filme aqui, acho que foi feito em Pernambuco, do Alain de Leblon, Berton, o de Deberton, É, Fortaleza. do isso. Citou Vitória Fernando a Montenegro. Fernanda Montenegro. Então, assim, O Último tem. Azul também, da Vitrine. O Último É, o Tesouro Azul da Vitrine. também, assim, foram citados em redações. Então, assim, opa, teve gente que assistiu, Aham. teve um moleque aí que assistiu. Então, assim, eu como agente cultural, além do cinema que a gente tem aqui, a gente tem também o Cineclube, que a gente justamente traz essas obras, que é difícil a parte comercial de ver luz. Né? Eu lembro até que eu comentei com o Guilherme uma vez que a gente fez uma amostra de cangaço e nós exibimos A Luneta e o Tempo. Sentado no filme Ah, do também, né? Alceu Ele é seu Valença. fã, viu? De Alceu Valença. Ele, É, ele é direção do seu Alceu fã. Eu já sei, Valença. Emília, agora eu vou pra mim que eu vou fazer uma amostra de Emília Guedes. Não, mas Eu venho, hein? Eu vejo. E Maravilha, aí adorei. porque o Cineclube não é só aquela coisa de passar filmes, né? Não é aquela coisa de você passar e depois debater e Debater, tal. né? E eu falei, gente, se eu disser a vocês que esse filme só passou em 8 salas no cinema do Brasil todo, vocês acreditam? Nossa. Não, porque eu não sei o que essa coisa. Eu falei, pois é. Então, assim, além disso tudo, né, tem que lutar com fogo amigo, né? Que é Aham. aquela sim, coisa. A gente entende a parte comercial, claro, que a gente entende que como tem sobreviver e Sim. tal, né? A gente não é nenhum também mecenas nem nada do tipo. Mas também tem essa questão também. E aí vai uma pequena crítica, porque o cineclubismo também, ele é uma coisa que, como ela não tá. Ela não tem lei que tá fazendo regras para ela, é muito naquela coisa assim, você tá aqui, mas você tá a um passo de estar aqui, né? Então, o que eu faço como agente é o seguinte, geralmente eu ligo para produtor, ligo para ator, E-mail, para né? ver se alguém me dá alguma luz, para pelo menos assim, não, pelo menos a mensagem que eu tenho, né, de que a gente não vai, se às vezes tem um, tipo, eu tive problemas com um uma parte do cinema nacional dos anos 80, que eu não quero falar o personagem quem é, aí fica difícil, né? Mas só que eu fiz gente, assim, eu agradeci, né? Depois de mais de um mês negociando para passar o filme deles, eu fiz, gente, o filme de vocês não passa mais em canto nenhum, nem TV fechada. Eu quero passar no Cineclube, na cidade pequena, só pra galera conhecer. Mas tudo bem, não quer, então também eu não vou É frisar, difícil. né? Difícil. E é isso. Então, assim, é aquela questão do acesso.
É aquela coisa que eu sempre bato, acesso, 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 acesso. A gente aqui, por meio da Paulo Gustavo, nós fizemos mostras em todas os distritos de Caicó, nos bairros de periferia, que é onde geralmente não se tem esse acesso, né? E alguns deles a gente encontrou resistência, não da população, mas sim de quem controla lá. Um subprefeito, um vereador. Não, não leve não, que o povo lá não gosta disso, não. Aí você chega lá e dá 100 pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que, acima de tudo, é insistência, né, Guilherme? Uhum. Insistência, Sim, insistência, insistência, bater, bater, e, acima de tudo, fazer rede. E é uma sim. coisa que nós estamos fazendo aqui, uma rede que é para um puxar o outro quando necessário for. Justo. Essa parceria da gente do Cineland junto com os produtores culturais locais, ela é muito feita uma corrente mesmo, uma das mãos para poder a gente se unir e conseguir destacar tanto o cinema local, os produtores culturais locais, que todo mundo ganha, né, dentro dessa cadeia, desse ecossistema, né? Sim. Uma coisa que a gente vê muito é a seguinte situação, que tem muito investimento, ou então tem parte do investimento muito para a produção e distribuição. E o meu caso, que é a exibição cinematográfica, a gente sempre é visto como o mercenário e tal. Uhum. Só que é muito difícil, digamos assim, de colocar um filme brasileiro que tem, de certa forma, hoje em dia, pouca aceitação do público, e você ficar segurando ele em cartaz sem ter público. E o pessoal pedindo, mas eu quero o filme fulano de tal, que às vezes é americano, europeu, enfim. É muito difícil. E é triste também isso. Por quê? A gente vê o cinema francês, o market share é dominado pelos próprios cinema da França. Assim como nos Estados Unidos, no México. Agora cresceu muito o dorama, que é com a questão lá da Coreia. Soft E o que é que está power, né? acontecendo aqui? O que é que está acontecendo no Brasil? A Uhum. gente tem que parar. Assim, a cota de tela é importante, sim, para garantir aquela quantidade mínima de exibição de filme nacional no cinema brasileiro. Mas só ela não vai fazer mágica, Sim. né? A gente não vai Uhum. conseguir mudar essa curva de aceitação do filme brasileiro só com a cota de tela. A gente precisa parar, refletir e pensar em novas estratégias para a gente conseguir se ver cada vez mais na tela de cinema e a gente Sim. conseguir consumir cada vez mais o cinema nacional. Então eu acho que essa questão do desequilíbrio do investimento na exibição é o que está faltando realmente para a gente conseguir manter o filme nacional nas telas de cinema. Então, gostaria de agradecer a participação de vocês, a Ermila, do Robério, do Jefferson, e muito obrigado por estar na nossa cidade, participar do Porto Caicó e vir aqui também no nosso Cineland. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Um né? dia a gente volta, né? É só convidar. Um dia não, eu já quero voltar. Meu filho. Muito obrigada mesmo. Nós somos difíceis, tá? É difícil, né? Agora tem o WhatsApp de vocês, parece uma loucura, né? Ele tá Ele aqui, já vocês sabe o podem- caminho da minha casa. sabe o caminho. Ele já sabe o caminho da minha casa. Alô. Se eu não tiver de volta aqui, é porque ele não quis me trazer, hein? Talvez A culpa é sua. A culpa é minha. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço e um beijo. Tchau, tchau.